Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora da informação que está surgindo lá nos Estados Unidos de pessoas próximas a Biden, que ele parece que aceitou desistir da corrida presidencial americana, hein? Tudo indica que o Biden vai seguir, vai desistir de ser o candidato democrata aqui, né? Vamos entender esse caso, o que está acontecendo aqui. A gente já explicou o porquê disso, né? Com esse atentado ao Trump agora, a situação do Biden ficou ainda mais crítica, os números ficaram ainda mais desfavoráveis contra ele, ele teria pouquíssimas chances de ganhar do Donald Trump nesse ano. A alternativa que tem é para os democratas é tentar botar algum outro candidato competitivo. O problema é que não tem muitos nomes assim também. Vamos entender o que está acontecendo aqui. Essa notícia foi sugerida por Replicante, Fiz o L na Privada e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever aqui no canal, né? Bom, a gente já falou num vídeo hoje mais cedo, né, que tudo indica que o Biden agora vai desistir da corrida presidencial, ou que pelo menos aumentou muito a pressão para que ele desista, né? Além de toda a história sobre a doença dele, ou sobre a idade dele, sobre ele esquecer as coisas, eu já expliquei para vocês que tudo isso é besteira, no final das contas ele já era tão velho quanto na eleição passada, e o pessoal deixou ele concorrer sabendo que ele era velho desse jeito. Isso não é o problema. O problema deles é que a aprovação do Biden na população está ruim. O Biden não tem bons números de aprovação lá por conta da economia. Por mais que o governo Biden aponte números positivos da economia, que a inflação caiu, que não sei o que lá melhorou, e não sei o que lá, não sei o que lá, a população não percebe essas melhorias, né? Curiosamente, é uma situação muito parecida com o Brasil, na verdade. O governo Lula estava falando isso agora também, que não que os números são todos positivos, não são, tá? Até alguns números são positivos porque são mascarados pelo próprio governo, mas o povo sabe. O povo que vai no supermercado, o povo que vê o preço das coisas, percebe o problema que é a economia americana. Então, o problema do Biden, não se iludam, tá? Não é que o povo americano não votaria no Biden pela idade, o povo americano não vota no Biden pela economia do Biden, que está muito ruim. A única expectativa dos democratas é botar um outro candidato que pelo menos não tem esse estigma da economia e aí talvez consiga ganhar do Trump, porque agora ficou mais difícil. Agora, com o atentado ao Trump, né, a gente mostrou as pesquisas já, o Trump subiu em todas as pesquisas. Ele já vinha liderando, principalmente considerando os estados-chave, os distritos-chave, agora está mais na frente ainda, ou seja, a chance do Biden virar essa eleição ficou muito pequena nessa altura, né? Então, a gente já falou hoje cedo que o Biden estava considerando coisa, agora a gente tem mais indícios disso, né? Aqui no Globo, fala sobre uma reportagem do New York Times, que falou que pessoas próximas a Biden diz que ele aparenta ter aceitado a ideia de que deve desistir, né? A fonte ouvida pela agência Reuters afirma que o presidente está reflexivo sobre a desistência, né? Então, o fato é o seguinte, o Biden, vocês sabem, né, pegou Covid agora, uma Covid muito estranha, não sei se pegou ou se não pegou, tá? Porque pode ser justamente que ele disse isso como uma forma de arrumar uma desculpa para sair da disputa presidencial, né? Mas pode ser que tenha pego Covid também, não quer dizer nada, né? O fato é que ele fez isso para ficar alguns dias isolado, porque agora com Covid ele não pode entrar em contato com ninguém, então justifica esses dias que ele está justamente negociando essa coisa, né? Então, segundo diz aqui, ó, o Obama falou que o Biden precisa seriamente considerar sair da eleição, diz o Obama a aliados, porque isso seria a salvação do Biden, porque, veja, se o Biden acaba a carreira política dele agora, ele acaba como um ganhador, né? Ele ganhou a última eleição. Então ele encerrou a carreira política dele em alto tom, né? Se ele tentar concorrer, ele corre o risco de perder. E isso ficaria ainda pior para o Biden, né? E tudo que eu estou falando para o Biden aqui, anotem o que eu estou dizendo. O Brasil vem seguindo os Estados Unidos passo a passo. A mesma coisa vai acontecer com Lula em 2026. Vai haver uma pressão muito grande do sistema, inclusive da elite aristocrática socialista brasileira, para o Lula desistir da corrida de 2026. Vão conseguir fazer o Lula se convencer que é melhor encerrar a carreira política, né, com uma vitória e coisa e tal, né, ele ganhou a última eleição, aí desiste de concorrer à próxima e pronto, diz que vai estar muito velho, que tem que cuidar de outras coisas e coisa e tal. Existe mesmo esse risco. E eu digo tanto isso porque... Por que motivo você acha que os memes do Haddad estão doendo tanto na esquerda? Né? Estão doendo tanto porque o pessoal está vendo que o Haddad, que é o principal possível concorrente, o principal
possível liderança no PT depois do Lula, está sendo queimado com esses memes, né? Mas enfim, o Brasil é outra história. Vamos falar dos Estados Unidos aqui. Eu só queria deixar em conta para vocês que as situações não são muito distantes, né? A gente tem aqui a informação do Mark Halperin, que é uma fonte próxima lá ao Biden, dizendo que, olha só, múltiplas fontes online dizem que é a seguinte a situação do Biden nesse momento. Ele planeja anunciar a retirada da sua candidatura tão cedo quanto esse final de semana, sendo domingo o mais provável. Ou seja, o que estão dizendo aqui, nada disso é oficial, evidentemente, mas o que faz sentido é isso. O Biden ele declarou que está com Covid, cancelou todos os compromissos supostamente pela Covid, justamente para avaliar esse tipo de coisa. E ele foi convencido de que ele tem que desistir e ele deve anunciar a desistência no domingo. O John Meehan, que é o marqueteiro lá do Biden, está fazendo lá os últimos ajustes no discurso para ele fazer esse pronunciamento e coisa e tal. O Biden não vai renunciar à presidência, ou seja, ele vai continuar presidente dos Estados Unidos até o final do termo dele, que é no dia 20 de janeiro do ano que vem, né? O Biden não vai apoiar Kamala Harris. Kamala Harris, que é a vice-presidente dele atual. No caso de desistência, veja, a chapa que foi votada pelos democratas, né, que participou das primárias democratas, era Biden e Harris. Então, se o Biden desiste, o natural seria ele endossar a Harris, ou seja, ela passaria a ser a candidata. Ele não vai fazer isso. Então a Harris não vai ser automaticamente a candidata democrata. O que vai acontecer é que a convenção dos democratas será uma chamada convenção aberta, né? Porque como é que funciona lá nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos você tem as primárias. As primárias, você vai em cada estado, os eleitores votam em quem que eles querem que seja o candidato democrata. E aí o candidato democrata que ganhou naquele estado, todos os delegados para a convenção democrata daquele estado são escolhidos por aquele candidato. Então o Biden escolheu todos os delegados para essa convenção democrata, né? Então todos os delegados que foram escolhidos são leais ao Biden. Todos eles foram eleitos para eleger o Biden como o candidato democrata à presidência, né? Então, com o Biden desistindo, esses delegados vão ter uma convenção aberta, eles podem votar em quem eles quiserem. É como funcionam mais ou menos as convenções dos partidos aqui no Brasil. O pessoal do partido se reúne e vota e decide quem é que vai ser o candidato do partido naquilo ali, né? E vai haver, então, uma convenção aberta com a Kamala Harris. A Kamala Harris vai ser uma das opções, mas vão ter pelo menos outros três candidatos que vão se apresentar nessa convenção também. E aí os delegados, que, de novo, foram todos delegados leais ao Biden. Eles vão escolher quem vai ser o candidato aos Estados Unidos, né, à presidência dos Estados Unidos. Quem vai ser o candidato democrata às eleições dos Estados Unidos, que é quem vai enfrentar o Trump em novembro nas eleições de verdade, né? Essa convenção democrata vai acontecer no dia 19 de fevereiro em Chicago. Então, a convenção democrata vai acontecer 19 de agosto em Chicago, né? Então, agosto agora, né? Estamos no final de julho aqui, meados de julho, né? Agosto agora, dia 19 de agosto, vai ser a convenção democrata. Uma coisa muito importante aqui, né? Esse é um ponto, inclusive, muitos democratas estão com medo. Seja lá quem for escolhido o candidato, vai ser escolhido no dia 19 de agosto. A convenção dura 3 dias, na verdade. Então vai ser 19, 20, 21... No dia 21 de agosto vai ser definido quem é o candidato democrata. Repara que vamos estar no final de agosto já para uma eleição que é em novembro. Então, agosto a gente tem setembro, outubro e já novembro. Você tem 2 meses de campanha para esse candidato conseguir apresentar seus pontos, conseguir convencer os eleitores a votar nele, né? Então, é uma coisa meio crítica isso, né? Estão fazendo uma manobra arriscada porque estão desesperados, porque o Biden não vai ganhar, né? O Partido Democrata lá nos Estados Unidos tem um negócio chamado superdelegados. Você tem os delegados que são escolhidos, como eu falei, que cada estado faz uma primária e coisa e tal, e você tem superdelegados que são escolhidos pela direção do partido e que tem voto também na coisa. É uma coisa meio ditatorial lá do democrata. Só os democratas têm isso. Os republicanos não têm isso, né? Mas, de qualquer forma, esses superdelegados não vão ser permitidos, eles não vão votar nesse primeiro voto. É para que eles já planejaram a coisa toda, né, para dizer como é que vai ser a convenção e coisa e tal. E outra coisa, a Kamala Harris ela não vai ser apontada diretamente como candidata, ela vai concorrer com outros candidatos, mas ela tem o direito de veto, então ela vai poder vetar outros candidatos
que concorrem com ela. Aparentemente ela vetou 2 candidatos, o Andy Beshear e o Shapiro, Josh Shapiro, que é, se não me engano, o governador da Pensilvânia, alguma coisa assim, eu não estou lembrado aqui não. É um outro político democrata importante lá também, que seria um possível candidato. Ou seja, a Kamala Harris está vetando alguns nomes para se concorrerem com ela, mas ela vai ter que aceitar alguns nomes também, vai ter que ter concorrência com outros nomes, né? A gente tem o Gavin Newsom da Califórnia, que certamente vai querer concorrer contra ela. O Gavin Newsom é um nome muito forte entre democratas, mas tem uma resistência muito grande com o resto da população americana, né? Não sabemos o que vai ter isso daí, né? Ou seja, não tem nada definido ainda, a gente vai esperar para ver se tem realmente um comunicado do Biden aí sobre essa desistência dele no final de semana, né? E só para falar no Biden mais uma vez, olha a confusão que o Biden aconteceu aqui. O Biden estava falando com essa moça aqui, que realmente parece um pouco a Jill Biden, né, que é a mulher dele, né? E parece que ele confundiu ela, ele estava tratando ela como se fosse a Jill Biden. Aí a Jill Biden, a verdadeira esposa dele, chegou lá para avisar ele, olha, não, eu tô aqui, ela não é eu não, tá? Ela é outra pessoa e coisa e tal. E caramba, coitado do Biden, né? O Biden tá meio mal mesmo nessa história, né? É isso daí. E aí, o que vocês acham? O Biden vai desistir mesmo? Vai ser esse final de semana? Ele tem que desistir agora, porque até organizar essa coisa toda para a Convenção Democrata no dia 19 de agosto, né? Vai ser complicado isso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.